Fala, meus considerantes! Boa noite para vocês, sejam muito bem-vindos. Salve, salve! Vocês me veem bem, me ouvem bem? Dá um Boa salve noite. para mim. Boa noite, boa noite. Alegria estar com vocês aqui. Boa noite, Nádia, meu amigo Arthur, Letícia, Davi Passos, João Gabriel. Sejam muito bem-vindos para a nossa aulinha de correção de exercícios. Uma alegria estratosférica estar com vocês aqui. O meu planinho aqui só me dá direito a 40 minutos, por isso a gente não vai perder tempo, ok? Vamos direto para o que interessa. Deixa eu pegar aqui a minha apresentação, essa aqui. O que nós vamos fazer nessas aulas, queridos? Para você ficar aí tranquilo. Nós faremos correções do PISM, das provas do PISM passadas. Hoje eu escolhi essa prova aqui, do PISM de 2019, tá? Deixa eu pegar aqui, só pegar o meu Drive aqui, que eu vou compartilhar com vocês a pasta do Drive onde estarão essas provas. Deixa eu só fechar aqui, para vocês não verem a minha senha, né? Porque é a senha de milhões. Deixa eu só pegar a pastinha do Drive, vou compartilhar a pasta do Drive, e vocês terão aqui nesse Drive, vai, meu filho, vai, isso aí. Isso aí. 2022, deixa eu só abrir aqui. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui no link a pasta onde estarão as provas, tá? Não são só provas de história, são provas inteiras, mas vocês vão tendo acesso aí às provas do PISM e a gente vai resolvendo. E depois, se você tiver alguma questão que você queira que eu resolva para você, por gentileza, você envia para mim. Você envia para mim e eu vou corrigindo essas questões de 15 em 15 dias, a gente vai se encontrando, ok? Deixa eu gerar um link aqui. Gerei o link. Só as pessoas com link podem usar. Qualquer pessoa com link vai ser leitor. Isso aí. Concluído. Deixa eu publicar o link para vocês aqui agora. Concluído. Vou aqui agora, vou publicar para vocês no chat. Vou publicar no chat para vocês. Não é só para a Nádia, é para todo mundo na reunião. Foi aqui. Galera, essa aí é a pasta do Drive, tá? Onde eu vou colocando as provas para vocês, beleza? Ok? Então, vou compartilhar minha tela de novo para vocês. Aqui. Share screen. Provinha do PISM 2019. Vamos lá, nossas questões de história, ok? Vamos começar aqui. Começaremos aqui, então, com essas questões. Olha só, querido, essa aí é uma questãozinha manjada, né? Essa questãozinha aí é uma questãozinha manjada. Vira e mexe, você encontra ela. Provavelmente você já encontrou ela em alguma prova minha. Deixa eu apresentar isso aqui em janela inteira. Isso aí, ficou melhor agora, não foi? Tela cheia. Então, queridos, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos corrigir a prova de História do PISM 1 de 2019. Peço a você a gentileza que qualquer dúvida, por gentileza, você levante a mãozinha aí, tá? Fala, professor Wesley, não entendi, eu quero uma explicação melhor, porque como eu estou apresentando a tela aqui, eu tenho dificuldade de ver só você levantar a mão. Então, abra o seu áudio aí e me avise se você tiver alguma dúvida, ok? Então, tá aí um quadrinho, tá? Essa questão vai ser sobre democracia grega, só de olhar para ela a gente percebe. Então, aí, ó, todos têm direito a voto, todo mundo comemorando. Depois, menos as mulheres, obviamente. Oba, bravo. Claro que menos os pobres também, e a galera vai comemorando. Menos os escravos e menos os menores de 18 anos. Você percebe que há uma gradativa diminuição da participação de quem vai participar da democracia. Então, vem a pergunta agora.
O quadrinho do cartunista Gilmar, publicado em 2010, expõe uma crítica contemporânea ao que se apresentou como democracia, entre aspas, na Atenas Atividade Clássica. Das alternativas abaixo, qual expressa de modo consistente tal crítica? Então, olha só, essa questão, e é importante a gente entender os enunciados para a gente responder bem a questão, né? Você entende que a grande crítica feita aqui é que havia uma democracia em que se participava muito pouca gente. E é importante você lembrar que a democracia em Atenas é o embrião da democracia. E lá em Atenas era cidadão, ou seja, participava da política só um grupo bem restrito de pessoas. Então é exatamente isso que a charge mostrou para você. Então, vamos lá. Qual é, então, das alternativas abaixo que expressa essa crítica? Qual crítica? Ser uma democracia da qual participa muito pouca gente. Vamos lá. Letra A. A apatia da população que não tinha o hábito de participar das decisões tomadas nas assembleias dirigidas pelos cidadãos. Essa crítica aqui é uma crítica que fala de apatia. Aliás, o que é apatia, né? Apatia é quando há um desinteresse. Apatia é quando as pessoas não têm o desejo de se envolver. Você percebe que não existe essa ideia aqui. Olha aqui, a população está presente, ela quer votar, mas à medida que vai se colocando as questões, e olha essa palavra que eu vou dizer para você agora, as questões censitárias, ou seja, as questões de condicionamento. Então, toda vez que você ouvir falar a palavra censitária, eu estou dizendo que há uma condição para a participação na política. Então, a letra A está equivocada, ok? Letra B, a contradição envolvendo um ideal democrático e a exclusão real da participação política de sujeitos considerados não cidadãos. Essa alternativa me parece uma boa alternativa, tá? Realmente ali há uma crítica. E o que é contradição, gente? Contradição é quando eu tenho duas ideias que se chocam. Então, olha só, a charge mostra para gente o ideal de democracia, ou seja, todo mundo vota, então esse é o ideal democrático, mas, na verdade, nós excluímos uma grande parcela de sujeitos porque eles não são considerados cidadãos. Então, em Atenas é considerado o cidadão o cara que é homem, maior de idade, filho de pai e mãe ateniense, que nunca tenha sido escravizado. Então, essa alternativa me parece correta, tá? Letra B. Vamos continuar? A equivalência entre a forma democrática em Atenas e a que é utilizada atualmente na sociedade brasileira, desde a Constituição de 1988, olha, essa alternativa com certeza está errada. Por quê? Porque a nossa Constituição de 1988 ela é baseada numa ideia que a gente chama de ideia de sufrágio universal, ou seja, todo mundo participa. A nossa visão sobre cidadania hoje, ou seja, é cidadão, tem participação política, todo indivíduo, homem, mulher, branco, negro, rico, pobre, todos têm a participação. Fala, Larissa. Professor, essa Não. alternativa estaria correta se fosse 1984, da Constituição de 84, eu acho? Não, aí a gente vai ter uma Constituição de 67 depois de 88, tá? Mas mesmo a Constituição de 67, por exemplo, essa equivalência aqui, talvez poderia ser feita uma referência com a Constituição de 1824 do Brasil. A Constituição de 1824, que é a Constituição do Império, dizia que só podia participar das eleições quem tinha uma renda superior a um valor específico lá. Por exemplo, nos dias de hoje, quem tivesse uma renda superior a R$ 5.000. Aí sim, eu poderia fazer uma equivalência na questão de serem participações censitárias, de ter uma condição de participar. Mas a Constituição de 1988 era uma Constituição que libera. Então, a Constituição de 1824, a primeira Constituição brasileira, talvez essa daria para fazer uma comparação, mas a de 88 não. Beleza? Fala, Lelê.
Então, eu queria saber quando as mulheres tiveram direito ao voto aqui no Brasil, que lá no comecinho da década de 1920, as mulheres já começaram a fazer esse movimento de querer votar, de ter os mesmos direitos dos homens. Eu queria saber. Esse movimento, Letícia, chama movimento das sufragistas, tá? Sufragistas, que é justamente essa ideia do sufrágio universal. Mas a primeira vez que as mulheres têm direito a votar no Brasil, legalmente, é na Constituição de 1932. 1932. Não, 1934, que é a Constituição, que é a Constituição que o Vargas faz, né? Que o Vargas lidera. Então, nós temos um processo constitucional ali na década de 30 e o Vargas dá não, né? As mulheres conquistam o direito de votar nesse momento, em 1900 e... Na década de 30, não estou lembrando aqui se é 32 ou 34, eu lembro que a Constituinte é em 32, mas eu não lembro quando foi promulgada a Constituição. Mas ou foi 32 ou 34, tá? Então foi nesse momento. Beleza? Letra D. A necessidade de se constituir na sociedade grega da antiguidade uma forma de democracia representativa na qual cada eleitor escolhia seus representantes? Cara, você entende que a democracia grega era uma democracia direta? O que é uma democracia direta, galera? A gente vai lá e levanta a mãozona. Então, todo mundo que é cidadão levanta a mão e vota no que quer e no que não quer. Essa democracia representativa, está aqui, ó, uma democracia representativa, é a que a gente tem hoje. Eu voto em um deputado e o deputado escolhe por mim. Por isso que a letra D está incorreta. E a charge não está falando sobre essa crítica, tá? E a letra E, o favorecimento sistemático de representantes de partidos políticos que nem sempre representavam a maioria da população. Cara, não tinha essa ideia, esse ideal ainda de partido político como a gente tem hoje. Lá em Atenas, eu realmente tinha a galera da montanha, a galera da planície, a galera do litoral, mas não tinha esse ideal de partido político. E também a charge não trata desse assunto, ok? A charge realmente trata do que a letra B diz para a gente. A contradição envolvendo o ideal democrático e a exclusão da participação política de sujeitos considerados não cidadãos. Fez sentido, letra B? Alguma dúvida? Posso seguir para a próxima? Bora? Então vamos lá. Questão 17. O mapa abaixo informa sobre rotas mercantis que conectavam a Europa, a Ásia e a África medieval. Ok? Então, nós estamos falando de Idade Média. Entre os séculos 11 e 12. Pergunto para você, século 11 e 12, nós estamos na Alta Idade Média ou na Baixa Idade Média? Eu acho que é na Alta Idade Média. A Alta Idade Média, muito bem. Então, lembrando que na Alta Idade Média nós temos o início, lembra, com as cruzadas, com todo aquele processo, o início da expansão comercial da Europa. Aquilo que a gente chama de renascimento comercial, ok? Então, vamos lá. Considerando-se a natureza e a incidência das rotas indicadas no mapa, é possível concluir que, então, ó, a partir da ideia que a gente está olhando um mapa onde eu tenho várias rotas comerciais, vocês estão conseguindo ver aí as rotas comerciais? Vou aumentar para você ver o mapa bem de pertinho, ó. Londres está aqui, isso aqui é o Mediterrâneo, e nós temos aqui várias rotas comerciais que pegam o norte da África, o centro da Europa, aqui o leste europeu, tá? O Oriente Médio, e essas rotas fazem essa ligação entre o Oriente e o Ocidente. Muito bem. Considerando a natureza e a incidência das rotas indicadas no mapa, o que a gente pode concluir? Letra A. A Idade Média foi um período marcado por uma economia rural, fechada e pautada pela ausência de trocas comerciais. Olha aqui, cara, uma pegadinha para a gente, hein? Porque se eu falo do momento do feudalismo,
se eu não olho esse mapa, se eu não me atento que o cara está falando aqui do século XI, século XII, você entende que era muito possível que a gente marcasse essa alternativa? Porque não é característica do feudalismo, economia rural, fechada e pautada pela ausência de trocas comerciais. Não é característica do feudalismo. Mas como a questão me pede o seguinte, ó, eu preciso considerar o que o mapa está me apresentando. O mapa está me apresentando uma sociedade marcada por economia fechada, rural e sem troca comercial. É isso que o mapa está me apresentando? Percebe que eu tenho que ter um cuidado quando eu olho as questões para me atentar? Porque a questão está me dizendo assim, olha, eu dei o mapa para você, eu dei essas informações e eu quero que você as use. É a partir dessas informações que você vai responder a questão. Então, a letra A está incorreta. Tá? A letra A está incorreta. Se ele dissesse sobre características do feudalismo, talvez, essa alternativa poderia estar correta. Letra B. A possibilidade de oferta de produtos de luxo vindos do norte da África e Ásia nas principais cortes europeias é posterior à expansão marítima do século XV. Então, ó, a possibilidade de oferta de produtos que vêm do norte da África e da Ásia nas principais cortes, ou seja, nas principais cidades da Europa, ela é posterior à expansão marítima do século XV. Pergunto para você, já existe comércio entre o norte da África e a Ásia com o centro da Europa nesse momento? Quando você olha esse mapa, o que você acha? Há ligação ou não? O que você me diz? Deixa eu ver aqui o chat. Isso aí, não é óbvio para a gente? Não fica muito claro aí para a gente? Ó, eu já tenho. Então, não foi depois das grandes navegações que os caras tiveram acesso aos produtos do norte da África, ok? Já havia acesso a esses produtos antes das grandes navegações que acontecem no século XV, beleza? Letra C. Cidades como Roma, Paris e Londres são construções modernas e representativas do estilo de vida contemporâneo, portanto, sem elas com o mundo pré-capitalista. Cara, olha aqui no mapa destacando Roma, Londres, Paris. Se elas já estão presentes na Idade Média, eu posso dizer que elas são cidades que são construídas só na modernidade? Não, o mapa está me mostrando que elas já existiam na Idade Média. Então, a letra C está errada. Letra D. Durante a Idade Média, existiu uma circulação de produtos e pessoas, o que favoreceu a formação de redes que conectavam várias cidades. Letra D, letra correta, ok? O mar Mediterrâneo serviu durante a Idade Média como barreira geográfica. Cara, o mar Mediterrâneo está aqui, ó, ligação entre os continentes. Então, a letra correta é a letra D. Durante a Idade Média, existiu uma circulação de produtos e pessoas que favoreceu a formação de redes mercantis que conectavam diversas cidades. Fez sentido, sim ou não? Show de bola? Posso seguir? Pau na máquina, então. Bora? Vocês estão tímidos? Vergonhados ou estão dormindo? Ô, Hanna, total, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó, que aparecem? Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, tá vendo esses pontinhos que aparecem aí? Vou explicar de novo, Ana. Cada pontinho desse aqui, bonitão, ó. Cada pontinho desse aqui é um burgo, ó. Lembra que eu contei para vocês sobre as rotas comerciais? Essa é a rota e cada pontinho que aparece nesse aí é um burgo que se desenvolveu, que depois vai virar uma cidade e vai virar. Então, essas rotas mercantis, elas colaboram
com a formação dos burros, ok? Deixa eu explicar por que não é a letra E. Ó. O mar Mediterrâneo serviu, durante a Idade Média, como barreira geográfica natural, o que favoreceu o isolamento das diferentes regiões europeias. Olha aqui, Aninha. O mar Mediterrâneo não foi uma barreira, pelo contrário, ele ajuda a ligar as regiões da Europa. O mar Mediterrâneo é um mecanismo, é um eixo de ligação. Portanto, que uma das principais consequências das cruzadas é a abertura do mar Mediterrâneo para o transporte de produtos e o comércio pelos europeus. Ah, muito boa pergunta, Karen. Olha, quando a gente olha um mapa desse aqui, cara, que eu sempre digo para vocês, tentem tirar, porque você vê que esse mapa é muito merda. Esse mapa impresso fica pior ainda. Então, o que eu sempre digo? Cara, tente explorar do mapa aquilo que está destacado. Então, por exemplo, nesse mapa, você tem, por exemplo, Londres destacada, Roma destacada, Paris. Normalmente, isso vai ser o que vai ser mais importante. Então, ó, percebe que aqui, ó, eu tenho uma via que chama Via Régia. Olha aqui, ó, Via Régia. Então, quando você bater o olho num mapa desse, tente prestar atenção e, de repente, até fazer uma grifadinha, dar uma circulada naquilo que está destacado, porque provavelmente isso vai ajudar você a responder alguma questão. Beleza? Aninha, ficou claro aqui por que não é a letra E? Show? Vamos para a próxima, então? Posso ir? Questão 18. Fala, Larissa, pode falar. Professor, antes de você passar para a próxima, Pois não. o período que as pessoas começaram, no caso, a sair das cidades e voltar para os campos, foi o que motivou, no caso, as cruzadas? Não, vamos lá, então. Ó, só para a gente fazer essa ordenação. O Império Romano, isso aí, Karen, uma das cidades que foram abandonadas, que já existiam, diminuiu a população e aí voltou. Larissa, vamos só essa cronologia, tá? Eu tenho o Império Romano. O Império Romano chega no seu auge, século III, e aí começa uma derrocada do Império Romano. Lá no século V e VI, eu começo a ter uma ruralização, ou seja, as pessoas começam a sair da cidade e ir para o campo. Eu vou ter esse processo acontecendo durante o século VI, século VII, século VIII, século IX. E aí, quando eu chego no século X, a presença islâmica, a presença árabe, traz inovações agrícolas, lembra? Inovações agrícolas que fazem com que as pessoas produzam mais e essa maior oferta de alimentos leva ao crescimento populacional. E esse crescimento populacional leva a uma necessidade de expansão territorial. E aí a igreja convoca as cruzadas. Então, lá no final, na Alta Idade Média, eu tenho esse processo de ruralização. As pessoas saem da cidade e vão para o campo. A partir das cruzadas, século X e século XI, eu começo a fazer o movimento inverso. Eu começo agora, a partir desse momento, as pessoas começam a sair do campo e migrar para a cidade. As cidades voltam a ser importantes. O que eu gosto de deixar sempre claro? Não é que todo mundo saiu do campo, é que a cidade voltou a ser importante. Então, eu ainda vou ter uma Europa feudal durante muito tempo. Não é que sai todo mundo. Eu vou levar aí quase 1.200. A Europa só vai ser um lugar onde vai ter mais gente morando. Isso aí, é isso mesmo. A Europa só vai ter mais gente morando na cidade do que no campo depois do século XIX. É só no século XIX que a gente tem essa inversão. Eu gosto de dar o exemplo do Brasil. Olha só, o Brasil não era uma sociedade rural? O Brasil, há 100 anos atrás, há 200 anos atrás, as cidades eram muito pequenas. Hoje, eu tenho cidades muito maiores no Brasil. A área urbana brasileira, mas ainda hoje nós temos um contingente populacional maior no campo do que na cidade. Ok? Então, foi gradativo. Aqui, nesse momento da história, a gente está assistindo a galera saindo do campo
e vindo para a cidade. Beleza? Show? Vamos para 18 agora? Vamos lá? Questão 18. Diz assim. Questão 18. Diz assim. Essa aqui, ó. Essa questão é boa, hein? A Alta Idade Média foi antes, tá? Cara, é assim, ó. Idade Média. A gente marca assim, cronologicamente. Ela começa no século V, no século VI, né? Que Roma cai ali no ano 476. Então, ela começa no século... A alta começa no século V, vai até o século XI. Do século XI até o século XIV, século XV, a gente tem a Baixa Idade Média. Então, a Alta Idade Média, esses primeiros 5 séculos, a Baixa Idade Média, esses últimos 5 séculos. São quase 1000 anos de Idade Média. Tá? Então, vamos lá. Ó. Deixa eu ver se ficou alguma pergunta para trás. As cruzadas elas são no século XI, a Alta Idade Média. Tem muito historiador, inclusive, que coloca as cruzadas como o fim da Alta Idade Média. Tá? Vamos lá, então, agora. Ó. Leia atentamente o relato sobre a situação dos judeus na Península Ibérica, escrito entre 1494 e 1495, pelo médico alemão Jerônimo Manzer, quando este esteve em Lisboa. Os judeus de Lisboa são riquíssimos, cobram os tributos reais que arrematam ao rei. São insolentes com os cristãos. Têm muito medo da proscrição, pois o rei da Espanha ordenou ao rei de Portugal que expulsasse os marranos. São judeus convertidos ao cristianismo. Eram chamados também de cristãos novos, tá? É um nome. E da mesma forma, os judeus. Aliás, teria guerra com ele. O rei de Portugal, fazendo a vontade ao de Espanha, ordenou que antes do Natal saíssem do reino todos os marranos. Eles fretaram a nau Rainha, belíssimo navio, e no meado de dezembro irão para Nápoles. Aos judeus, porém, deu o rei o prazo de 2 anos, para assim os expulsar do reino menos violentamente. Nós temos 10 minutos, hein? Em vista disso, os judeus vão se retirando sem demora e procuram no estrangeiro lugares próprios para sua residência. Isso aqui, galera, está narrando a expulsão dos judeus do território de Espanha e Portugal depois da formação dos Estados Nacionais que a gente está estudando agora, né? Então, se formam os Estados Nacionais e um dos motivos para a Espanha se juntar é um processo que a gente chama de guerras de reconquista. Os espanhóis, que ainda não são espanhóis, o reino de Castela, o reino de Aragão e o reino de Navarra, que são 3 reinos que tem ali, eles se unem para expulsar os islâmicos. E nesse bojo de expulsar os islâmicos, acaba se colocando no mesmo pacote os judeus. Então, eles acabam expulsando os judeus. Os judeus são mandados embora aqui da Península Ibérica. Isso vai ser um choque muito grande. Por quê? Porque os judeus eram os caras que controlavam as finanças de Portugal e Espanha. Eles eram donos de grande parte das casas de câmbio, eles guardavam o dinheiro, eles eram funcionários públicos, eles eram caras que administravam o erário real. Então, essa expulsão dos judeus vai ser um momento decisivo, porque, a partir dali, as finanças de Portugal e Espanha acabam se tornando muito mal administradas. Então, essa expulsão dos judeus vai ser definitiva e determinante para que Portugal e Espanha percam o lugar de potência. Porque, se você pensar, nas grandes navegações, no século XVI, ou seja, de 1501 em diante, quem se apresenta como grande potência na Europa é Portugal e Espanha, em grande medida devido à descoberta de grandes fontes de riqueza na América, que é um assunto que a gente vai falar para frente, tá? Então, sobre a perseguição dos judeus na Idade Moderna, é correto afirmar que então, a gente agora vencemos a Idade Média, estamos na Idade Moderna. Os judeus foram expulsos dos territórios da Península Ibérica
por serem pobres e dependerem da ajuda. Mentira. Aqui está dizendo que eles são riquíssimos. Ó. Os judeus de Lisboa são riquíssimos. Então, a letra A está errada. Letra B. Aqueles que se converteram ao protestantismo, religião oficial dos monarcas, mentira. Eu disse para você que a religião oficial dessas monarquias que surgiram agora era o catolicismo. Para falar a verdade, em 1494 não tinha nem protestante ainda. A primeira igreja protestante surge depois de 1517. Então, a letra B está errada. Letra C. O contexto da perseguição religiosa levada à frente pela Inquisição produziu a desterritorialização de milhares de descendentes judeus, convertidos ou não à fé católica. Verdade, verdade. Né? Esse contexto de perseguição religiosa apresentado aí produziu a perda de território, ou seja, eu tirei judeus, tanto convertidos, que eram aí os chamados de marranos aqui, ó, marranos ou cristãos novos, quanto aqueles que não haviam se convertido. Então, para mim, me parece a letra C. Tá? Letra D. Dentre as acusações que pesavam sobre os judeus e que motivaram sua expulsão da Península Ibérica, estava o uso de práticas pagãs e a leitura do Alcorão. Judeu lendo Alcorão? Quem é que leu o Alcorão, gente? Quem é que leu o Alcorão? Os muçulmanos. Os muçulmanos, ok? Diferente do rei português, os espanhóis foram tolerantes com as práticas dos judeus. Pelo contrário, né? Está falando aqui que o rei espanhol ordenou ao rei português que expulsasse os judeus. Então é a letra C mesmo, tá? Essa matéria a gente ainda vai entrar nela, que é a matéria de reforma protestante, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa relação entre os judeus e os europeus, ok? Deixa eu ver aqui. E a gente tem 5 minutos. Quer fazer uma discursiva ou a gente termina as objetivas aqui? O que vocês querem fazer? Discursiva? Objetiva? Olha, não vai interferir nada, não, porque eu estava dando uma olhada, as discursivas são mais sobre o Brasil. Então vamos lá. Eu vou dar uma olhada aqui nas discursivas. Vem cá, ó. Resolvemos. Nós temos 5 minutos cravados. É bom que a gente vai fazer um teste para ver se dá, né? Então vamos lá, ó. Essa aqui é boa, hein? Olha essa aqui. Leia atentamente os trechos abaixo e responda. Trecho 1. A Unesco preserva todos os pontos que fazem da humanidade ser o que é. Desde 2010, a comida mexicana é considerada patrimônio cultural imaterial da humanidade. Isso significa que está comprometida em proteger e preservar as tradições culinárias do México para a posteridade. Este mesmo título foi concedido a festivais religiosos, artes cênicas, dança, artesanato, idioma. Graças a isso, foi exaltado que a cozinha do México é considerada um elemento crucial da identidade nacional devido à sua história, diversidade e transcendência. A gastronomia foi considerada patrimônio da humanidade, pois mostra antiguidade e continuidade histórica, e é elemento de identidade do povo mexicano, pois é, antes de tudo, uma elaboração coletiva. Texto 2. Sendo a cozinha um microcosmo da sociedade e uma fonte inesgotável da história, é importante que algumas das suas produções sejam consideradas como patrimônio gustativo. O livro da professora Paula Pinto e Silva, Farinha, Feijão e Carne Seca, um tripé culinário do Brasil colonial, demonstra a partir do seu próprio título e de suas pesquisas a importância destes que constituíram os alimentos essenciais às bases da alimentação da maioria da população. No âmbito da história do Brasil, é importante citar a obra de Câmara Cascudo, de Gilberto Freire e de Sérgio Buarque de Holanda, que evidenciaram, além das riquezas, tradições e inovações da culinária brasileira, também as dificuldades de acesso aos alimentos como forma de superar as carências nutricionais do país. Essa questão aqui, meus livros, é uma questão sobre conceitos históricos. Qual é o conceito que se trabalha aqui? O conceito que se trabalha aqui é a ideia de patrimônio imaterial. E aí, o PISB, olha aqui, bonitão, olha aqui, ó, tomando por referência os documentos acima. Então, ó, na questão discursiva, eu sempre digo isso para vocês, se atente ao que o cara está perguntando.
Então, ele quer que você parta de qual exemplo? Qual a referência? O documento. O documento fala de quê, gente? Os dois documentos falam de quê? Cultura e comida. Então, se ele pediu para você citar um exemplo que podia ser um patrimônio imaterial brasileiro, você pode citar muitos, não pode? Eu posso falar, por exemplo, de festas religiosas, mas você entende que se você citar aqui um alimento, seria muito bacana? Seria muito legal? Seria muito interessante? Então, você vai citar um exemplo. Como é que você vai responder? Como exemplo que poderia ser citado como um patrimônio imaterial brasileiro, podemos citar, aí você pode dizer, um alimento, eu poderia colocar culinária. Beleza, mas o que eu digo é assim, ele quer que você dê, do mesmo jeito que eles falaram a culinária mexicana, você aqui pode citar a culinária mineira, ou a culinária baiana, ou você pode citar, por exemplo, eu gostaria que você citasse aqui o acarajé, eu gostaria que você citasse aqui o queijo Minas, percebe? Você pode falar da culinária, mas dá um exemplo, bota uma cara na sua resposta. Então, e outra, o pão de queijo, ótimo, ok? Então, o que fica importante aqui, na minha opinião? Toma como referência, cita, repete parte da pergunta e da resposta. Letra B. Explique quais aspectos do nosso passado colonial tal patrimônio indicado por você buscaria preservar. Então, quando eu falo do queijo Minas, quando eu falo do pão de queijo, quando eu falo do acarajé, eu vou rememorar, vou dizer assim, por exemplo, quando eu falo do acarajé, eu posso dizer assim, sobre a herança dos povos africanos. Quando eu falo do pão de queijo, eu posso falar da herança dos tropeiros mineiros. Então, é essa herança que eu quero preservar, ok? Bonitos, vai acabar. Brigadeiro não, Letícia. Brigadeiro não é nosso, não. Religião também, tá, Rana? Mas aí lembra que o cristianismo não é uma religião brasileira. Você vai ter que falar do catolicismo, por exemplo. Bonitos, vai acabar, tá? Um beijo para vocês, um beijo para vocês, um beijo para vocês.